Todos riam quando um jovem negro, crescido em um bairro pobre de Nova York, dizia que um dia se tornaria um grande ator. Sua família enfrentava dificuldades financeiras e lutava para se sustentar, e a realidade ao seu redor parecia um grande obstáculo para os seus sonhos, mas por trás daquele sorriso confiante havia uma determinação inabalável. Ele sabia que sua história estava apenas começando e que mesmo diante de todas as adversidades, o que conseguiria um dia surpreenderia a todos. Ninguém poderia imaginar que aquele garoto, que sonhava em um mundo cheio de desafios, estava prestes a escrever um capítulo emocionante em sua vida. Olá amigos, bem-vindos a mais uma surpreendente e exemplar história de superação. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você está assistindo a este vídeo no Facebook, por favor, curta e siga nossa página. Era uma manhã fria e nublada em uma pequena cidade, onde os prédios antigos se misturavam a novas construções. No coração dessa cidade, um garoto negro e pobre de apenas 10 anos acordava em uma casa que mal tinha móveis. Ele compartilhava um pequeno quarto com sua mãe e irmã, todos lutando para sobreviver. A família enfrentava dificuldades financeiras e as refeições muitas vezes consistiam apenas em arroz e feijão. Quando havia comida, a mãe do garoto trabalhava duro em 2 empregos, mas ainda assim o dinheiro nunca parecia suficiente. O pequeno tinha sonhos grandes, sonhos que pareciam impossíveis para alguém em sua situação. Ele sonhava em ser um ator famoso, alguém que poderia mudar sua vida e a de sua família. Muitas vezes, ele assistia a filmes antigos na televisão, imaginando-se no lugar dos heróis, vivendo aventuras emocionantes e conquistando o mundo. Mas, nas ruas da cidade, o sonho do garoto era frequentemente recebido com risadas e olhares de desprezo. Você? Um ator? Isso é apenas um conto de fadas, diziam as crianças mais velhas. Elas não podiam entender a profundidade de seu desejo. Enquanto os outros riam, ele fechava os olhos e se imaginava em palcos iluminados, recebendo aplausos, seus esforços finalmente reconhecidos. Na escola, o menino era tímido e muitas vezes se sentia invisível. Ele se esforçava para se destacar, mas o peso da realidade e da pobreza o seguiu em cada passo. No entanto, havia um professor que acreditava nele. Durante uma aula de teatro, o professor viu uma centelha de talento no garoto. Você tem algo especial, disse ele. Nunca deixe que ninguém diga que você não pode alcançar seus sonhos. Essas palavras ecoaram na mente do menino, alimentando sua determinação. Apesar dos desafios, ele decidiu que não desistiria. Todos os dias após a escola, ele se dedicava a praticar. Ele decorava falas de filmes, praticava sua dicção e se apresentava diante do espelho, sonhando em conquistar os palcos e as telas, mas a vida não era fácil. A cada dia o garoto enfrentava novas dificuldades. Ele se perguntava se conseguiria superar as adversidades, se seu sonho era realmente possível. A insegurança e a luta interna o acompanhavam, mas a paixão pela atuação se tornava mais forte a cada dia. O pequeno sonhador percebeu que, embora muitos não acreditassem em seu potencial, ele precisava acreditar em si mesmo. E foi assim, com um coração cheio de esperança e determinação, que ele decidiu que faria o que fosse necessário para transformar seu sonho em realidade, mesmo que o mundo ao seu redor dissesse que era impossível. À medida que os dias passavam, o garoto se tornava cada vez mais determinado. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa, ele estava disposto a lutar por seu sonho, custasse o que custasse. E esse era apenas o começo de sua incrível jornada. Os meses passaram e a vida do garoto continuava cheia de altos e baixos. Ele se dedicava a seus estudos e a melhorar suas habilidades de atuação. As aulas de teatro na escola se tornaram seu refúgio, um lugar onde ele se sentia livre e aceito, mas a realidade voltava a bater a porta com frequência. As dificuldades financeiras da família se agravavam e ele via sua mãe cada vez mais cansada e preocupada. Certa manhã, enquanto caminhava para a escola, algo inesperado aconteceu. O garoto avistou um cartaz colorido pregado em um poste. Era um anúncio para uma audição aberta para uma peça de teatro comunitária. Aquele poderia ser o momento que ele esperava a vida toda. Seu coração disparou ao ler as palavras: procura-se novos talentos. Todos são bem-vindos. No entanto, dúvidas começaram a surgir em sua mente. E se eu não conseguir? E se todos rirem de mim novamente? Ele parou por um instante pensando nas vozes desanimadoras que ecoavam em sua cabeça. Mas em meio ao medo, uma voz interior o encorajava. E se você conseguir? E se essa for a sua chance de brilhar? Com um novo fervor, ele decidiu que não poderia deixar passar essa oportunidade. Durante toda a semana, ele se preparou. Praticou suas falas, escolheu um monólogo que ressoava profundamente com ele e se esforçou para acreditar que era digno de estar ali.
O dia da audição chegou, e ele estava nervoso, mas também animado. Ao chegar ao local, percebeu que havia muitas crianças e adolescentes, todos parecendo confiantes e entusiasmados. O garoto sentiu um frio na barriga, mas lembrou-se das palavras de seu professor. Você tem algo especial. Ele tomou coragem e se juntou à fila, respirando fundo, enquanto esperava sua vez. Quando finalmente entrou na sala, o coração dele batia acelerado. Um pequeno grupo de diretores olhava para ele, e o ambiente parecia carregado de expectativa. O garoto se apresentou, e com cada palavra que proferia, ele se sentia mais vivo. Ele se entregou completamente ao personagem, esquecendo por um momento todas as inseguranças e medos que o acompanhavam. Ao terminar sua apresentação, o silêncio pairou por um breve momento. Então um dos diretores sorriu e disse: "Muito bem, você realmente trouxe algo único para esse personagem." As palavras de aprovação foram como um bálsamo para sua alma. Ele saiu da sala sentindo que, independentemente do resultado, havia feito o seu melhor. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. A expectativa crescia, e por fim, o anúncio dos selecionados foi feito. O coração do garoto estava na garganta enquanto ouvia os nomes serem chamados. Finalmente, ele ouviu seu nome ecoar na sala. Ele foi escolhido. A alegria explodiu dentro dele, e lágrimas de felicidade encheram seus olhos. Ele havia dado o primeiro passo em direção ao seu sonho. Nos ensaios, o garoto começou a conhecer outros jovens talentosos. Ele fez amigos, e a atmosfera era cheia de apoio e criatividade. O que antes parecia um sonho distante, agora estava se tornando realidade. As noites de ensaio se tornaram seu novo lar, e ele se sentia cada vez mais confiante. Mas por trás do sorriso, ele ainda carregava a responsabilidade de sua família. Cada ensaio o aproximava mais de seu objetivo, mas o medo de falhar e desapontar sua mãe sempre o acompanhava. No entanto, ele decidiu que não desistiria, que lutaria por ela, pela família e por si mesmo. Com o espetáculo se aproximando, o garoto sabia que estava prestes a viver um dos momentos mais significativos de sua vida. Ele estava prestes a se apresentar pela primeira vez no palco. As luzes, os aplausos e a chance de mostrar a todos o que ele realmente era se aproximavam. O grande dia finalmente havia chegado. O garoto acordou mais cedo do que o habitual, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele se olhou no espelho, sentindo uma mistura de nervosismo e emoção. Hoje é o dia, pensou. Ele vestiu sua roupa de apresentação, um traje simples, mas que o fazia sentir-se como um verdadeiro ator. O espelho refletia não apenas sua aparência, mas também todos os sonhos que ele carregava. Ao chegar ao teatro, o ambiente estava agitado, outros jovens atores estavam se preparando, fazendo aquecimentos e revisando suas falas. O cheiro de maquiagem e o barulho dos ensaios de fundo criavam uma atmosfera mágica que o envolvia, mas, por trás da excitação, ele também podia sentir a pressão. O que se passava em sua mente? E se eu esquecer minhas falas? E se eu não agradar aos diretores? Essas perguntas o assombravam, mas ele decidiu que não iria deixá-las dominarem seu pensamento. A cada momento, mais amigos se juntavam a ele. Eles riam e se apoiavam, compartilhando dicas e incentivando uns aos outros. Essa camaradagem o ajudou a relaxar um pouco. Ele se lembrou de que não estava sozinho nessa jornada. Todos ali estavam passando pela mesma ansiedade, e juntos formavam uma equipe. O ensaio geral aconteceu antes da apresentação. Era o momento em que tudo se juntava. O garoto estava nervoso, mas também animado. Ele se lembrou de cada palavra que praticara, de cada emoção que queria transmitir. Quando chegou sua vez, ele respirou fundo e entrou no palco. As luzes estavam brilhantes e o público, embora pequeno, parecia cheio de expectativa. Ele se posicionou, olhou para o público e começou. Assim que as palavras saíram de sua boca, a ansiedade desapareceu. Ele se transformou em seu personagem, sentindo cada emoção que deveria transmitir. O público ficou envolvido e ele percebeu que estava tocando as pessoas de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Ao final do ensaio, um aplauso ensurdecedor ecoou pelo teatro. O garoto mal podia acreditar no que acontecera. Ele se sentiu como se estivesse flutuando. Uma sensação de realização e alegria invadiu seu ser. Ele sabia que ainda havia o desafio da apresentação real, mas, por um breve momento, tudo parecia perfeito. Depois do ensaio, os diretores se reuniram com todos para dar feedback. Eles elogiaram o desempenho de todos, mas quando chegou a vez do garoto, ele ficou tenso. Você trouxe uma energia incrível para o palco, um dos diretores disse, e ele sentiu um calor subir pelo rosto. As palavras de reconhecimento significavam um mundo para ele. O medo e a ansiedade que o acompanhavam começavam a se dissipar.
Mas a noite da apresentação real estava à sua espera. Quando as cortinas se fecharam e os ensaios terminaram, o garoto sentiu o peso da expectativa. Ele não estava apenas se apresentando para um público pequeno. Ele estava se apresentando para sua família, amigos e para todos que o apoiavam em sua jornada. Ele sabia que queria que eles se sentissem orgulhosos. À medida que a hora se aproximava, o nervosismo aumentava. Ele se afastou do grupo e encontrou um lugar tranquilo para se concentrar. Sentou-se no chão, fechou os olhos e respirou fundo. Ele visualizou o palco, as luzes e a emoção que queria transmitir. Lembrou-se de sua mãe, do sacrifício que ela fizera para sustentá-lo e como ela sempre acreditou nele, mesmo quando tudo parecia difícil. Finalmente, era a hora. O coração dele batia forte enquanto se posicionava atrás das cortinas. Ele podia ouvir o murmúrio da plateia e o som dos aplausos. O diretor deu um sinal e as cortinas se abriram. O garoto respirou fundo e, com o último pensamento de coragem, deu o seu primeiro passo em direção ao palco. Ele estava prestes a mostrar ao mundo quem realmente era. A jornada que começou na sua infância, repleta de dificuldades, agora o levava a um momento que poderia mudar sua vida para sempre. Os holofotes ofuscantes brilhavam sobre o garoto, e ele se sentiu como se estivesse em um sonho. O silêncio da plateia foi quebrado apenas pelo som da sua respiração acelerada. As palavras que ele ensaiara milhares de vezes dançavam em sua mente, e ele se esforçou para lembrar de cada uma delas. Ele olhou para a primeira fileira e viu rostos familiares. Sua mãe, com um sorriso encorajador, e seus amigos, todos com olhares de expectativa. Aquilo o motivou a continuar. Ele começou a recitar suas falas, e a energia que sentia no palco era indescritível. A cada palavra, ele se sentia mais confiante, como se estivesse se conectando com o público em um nível profundo. Ele se lembrava das noites sem dormir, das dificuldades enfrentadas e dos momentos em que pensou em desistir, mas agora tudo isso parecia insignificante diante da oportunidade que tinha em suas mãos. A adrenalina corria em suas veias, e ele estava pronto para dar tudo de si. Enquanto se aprofundava no personagem, ele percebeu que não estava apenas representando uma história, ele estava vivendo-a. As emoções eram reais, e ele poderia sentir as reações da plateia a cada risada e suspiro. A magia do teatro envolvia a todos, e ele estava no centro desse universo, capturando a atenção de cada pessoa ali presente. O ato avançava, e o garoto se permitiu explorar todas as nuances do seu personagem. Ele riu, chorou e expressou uma ampla gama de sentimento. Ele viu o brilho nos olhos da plateia e, por um momento, esqueceu-se de suas inseguranças. Ele se entregou completamente à performance, e a história que estava contando parecia ressoar não apenas com ele, mas também com todos que o assistiam. Quando chegou ao clímax da apresentação, ele se lembrou do quanto aquela oportunidade significava para ele e para sua família. Ele queria que sua mãe se sentisse orgulhosa, que ela soubesse que todo o sacrifício valeu a pena. Ele olhou para ela, e em um momento de pura conexão, viu lágrimas de orgulho escorrendo por seu rosto. Aquela imagem o encheu de força e motivação. Ele sabia que não poderia decepcioná-la. A apresentação chegou ao fim, e ele ouviu aplausos ensurdecedores. Por um instante, o tempo parecia parar. O garoto se viu cercado por uma onda de emoção, e a sensação de realização foi esmagadora. Ele agradeceu à plateia, e o sorriso no rosto dele era radiante. Ele havia conquistado algo que parecia tão distante em sua infância. Após a apresentação, o camarim estava cheio de euforia. Os amigos o abraçaram e o parabenizaram. O garoto estava em estado de êxtase, mal conseguindo acreditar no que havia acabado de acontecer. Todos estavam tão felizes. E ele sentiu que aquela noite não era apenas uma vitória pessoal, mas uma celebração do apoio que sempre recebeu de sua família e amigo. No entanto, a noite ainda não havia terminado. Um dos diretores se aproximou e, com um sorriso no rosto, o convidou para um bate-papo. O garoto, ainda em choque, seguiu o diretor até uma sala de reunião. A conversa começou casualmente, mas logo se tornou algo mais sério. O diretor elogiou seu desempenho e expressou seu desejo de vê-lo em mais projetos. O garoto mal conseguia processar o que estava acontecendo. Isso era tudo o que ele sempre sonhou. As horas passaram, e ele conversou sobre suas aspirações e sonhos. O diretor o encorajou, dizendo que ele tinha um brilho especial e que deveria continuar perseguindo seus objetivos. Aquela conversa foi um ponto de virada para o garoto. Ele sabia que a oportunidade de se tornar um ator profissional estava finalmente ao seu alcance. Enquanto voltava para casa naquela noite, ele olhou pela janela do carro, observando as luzes da cidade passarem. Ele refletiu sobre como a vida pode mudar em um instante. Aquela apresentação não apenas o transformou em um artista,
mas também reforçou sua determinação de nunca desistir dos seus sonhos. A partir daquele momento, ele sabia que estava apenas começando. Havia desafios pela frente, mas ele estava preparado para enfrentá-los. O caminho para o sucesso não seria fácil, mas ele havia dado um passo importante. E mesmo que o nome dele ainda não fosse conhecido, ele estava decidido a fazer sua marca no mundo. Após a apresentação, a vida do garoto começou a mudar, mas não sem desafios. Ele estava cheio de esperança e determinação, mas também sabia que o caminho para o sucesso seria cheio de obstáculos. Aquele primeiro contato com o diretor tinha sido um passo importante, mas ele precisava trabalhar duro para aproveitar a oportunidade que surgia. Logo, ele começou a se apresentar em pequenas produções locais. As audições eram intensas e muitas vezes ele enfrentava rejeição. Havia dias em que a frustração quase o fazia desistir. O garoto voltava para casa cansado e desanimado, mas cada vez que olhava para sua mãe, lembrava-se do porquê de estar lutando. Ele queria proporcionar a ela uma vida melhor, e isso o mantinha firme em seu propósito. Enquanto passava por essas experiências, ele encontrou novos amigos que também sonhavam em atuar. Juntos, eles compartilhavam suas histórias, esperanças e frustrações. Esses laços se tornaram importantes para ele, pois eles o encorajavam nos momentos difíceis. Às vezes, se reuniam para fazer improvisações e trocavam dicas sobre como se destacar nas audições. Essas sessões tornaram-se um refúgio, um espaço seguro onde podiam ser eles mesmos e, ao mesmo tempo, sonhar em grande. Um dia, durante uma das audições, ele conheceu uma garota que também estava tentando a sorte no mundo da atuação. Ela tinha um sorriso contagiante e uma energia que iluminava o ambiente. Os dois rapidamente se tornaram amigos, e ele a convidou para se juntar a seu grupo de improvisação. Juntos, eles se apoiavam, compartilhavam experiências e riam das dificuldades do dia a dia. Essa amizade trouxe um novo ânimo ao garoto, e ele percebeu que não estava sozinho em sua jornada, mas a vida ainda apresentava suas dificuldades. A família do garoto enfrentava problemas financeiros, e ele viu sua mãe lutando para pagar as contas. Muitas vezes, ele se perguntava se tudo aquilo valeria a pena. O peso da responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas ele sabia que não poderia desistir. Ele começou a fazer pequenos bicos para ajudar em casa, como trabalhar em uma lanchonete. O trabalho era cansativo e o deixava exausto, mas ele se esforçava para equilibrar tudo. Após um dia longo de trabalho, ele ainda ia para as aulas de teatro e ensaios. Ele se lembrava de uma frase que sua mãe costumava dizer: "Se você quer algo, lute por isso." Essas palavras se tornaram seu mantra, um lembrete constante de que, apesar das dificuldades, ele tinha que seguir em frente. Certa noite, depois de um dia particularmente cansativo, ele se sentou em seu quarto e escreveu uma carta para si mesmo. Na carta, ele expressou seus medos, suas inseguranças e seus sonhos. Ele se prometeu que não desistiria, que continuaria lutando. Essa prática de escrever se tornou um hábito, e ele frequentemente voltava àquelas cartas para se relembrar do porquê de estar em busca de seus objetivos. Os meses passaram, e mesmo com as dificuldades, ele conseguiu algumas pequenas partes em peças de teatro locais. Cada novo papel trazia uma nova oportunidade de crescer e se aprimorar. Ele absorvia tudo o que podia e se esforçava para ser o melhor que pudesse ser. As experiências que teve no palco ajudaram a moldar sua habilidade como ator, e assim, ele continuou a trilhar seu caminho, sempre com um olhar firme no futuro. Apesar de todos os desafios, a chama de sua paixão pela atuação nunca se apagou. Ele sabia que estava se aproximando de algo grande, mas também compreendia que para chegar lá, ainda precisava enfrentar muitos desafios. Por mais difícil que fosse, o garoto estava determinado a transformar suas dificuldades em combustível para seu sonho. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, porque acreditava que cada passo dado, mesmo que pequeno, o aproximava do sucesso. O tempo passava, e o garoto continuava a enfrentar desafios e triunfos em sua jornada. Cada nova atuação era uma chance de se superar e aprender mais sobre si mesmo. Ele dedicava horas a estudar técnicas de atuação e a observar como os grandes atores se apresentavam. Essa determinação era sua âncora, mantendo firme enquanto as ondas da vida tentavam desestabilizá-lo. Certa manhã, enquanto revisava suas falas antes de um ensaio, o garoto recebeu uma notícia que poderia mudar sua vida. Uma companhia de teatro local estava realizando uma audição para uma nova peça, e o diretor estava em busca de um novo talento. Ele sabia que essa poderia ser a chance que tanto esperava. A adrenalina corria em suas veias enquanto se preparava para o grande dia. Os dias que se seguiram foram de pura expectativa e ansiedade. Ele ensaiou suas falas até que as palavras fluíssem naturalmente, repetindo-as em voz alta em frente ao espelho, como se já estivesse no palco.
A dúvida e o medo sempre estavam presentes, mas ele se lembrava do que sua mãe sempre dizia: "Você é mais forte do que pensa." Essas palavras se tornaram seu mantra, lembrando-o de que era capaz de grandes feitos. No dia da audição, ele chegou cedo ao local. O ambiente estava cheio de rostos conhecidos e desconhecidos, todos ali em busca da mesma oportunidade. A pressão estava em alta, mas ele respirou fundo e lembrou-se do quanto havia se preparado. Quando finalmente chegou sua vez, ele subiu ao palco e sentiu uma onda de nervosismo, mas também uma eletricidade no ar. Ele se concentrou e deu tudo de si, entregando uma performance que ecoou com emoção e autenticidade. Depois da audição, ele saiu sentindo-se aliviado, independentemente do resultado. Ele sabia que havia feito o melhor que pôde e que cada experiência contava. No entanto, os dias que se seguiram foram tortuosos. A espera pela resposta parecia interminável, e sua mente estava cheia de dúvidas. Será que ele havia impressionado o diretor? Será que havia realmente feito o suficiente? Finalmente, após semanas de expectativa, o telefonema que ele tanto esperava chegou. Ele atendeu com o coração acelerado e ouviu a voz do diretor do teatro do outro lado da linha. As palavras que ele ouviu mudaram tudo. O diretor elogiou sua atuação e ofereceu-lhe um papel na peça. A emoção tomou conta dele, e lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Essa era a oportunidade que ele tanto sonhava. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Ele mergulhou no ensaio da peça, se dedicando intensamente a cada cena. A atmosfera no teatro era mágica, e ele se sentia em casa. Ele se tornou amigo dos outros atores, e essa nova família teatral o apoiava em cada passo. O trabalho em equipe o fez perceber que atuar não era apenas sobre o individual, mas sobre a conexão com os outros. Por outro lado, sua vida pessoal também estava em constante movimento. Ele tentava equilibrar os ensaios, o trabalho na lanchonete e as responsabilidades em casa. Era um desafio, mas ele estava determinado a não deixar que nada o impedisse. Ele conversava com sua mãe sobre a peça e sentia seu orgulho, o que lhe dava força para seguir em frente. Quando a data da estreia se aproximou, o nervosismo se intensificou. Ele ainda não acreditava que finalmente estava prestes a subir ao palco em uma produção que poderia mudar sua vida. Na véspera da apresentação, ele se trancou em seu quarto e relembrou todas as dificuldades que havia enfrentado para chegar até ali. Ele se sentou, respirou fundo e escreveu mais uma carta a si mesmo, cheia de gratidão e determinação. Naquela carta, ele prometeu que faria o seu melhor e que, independentemente do que acontecesse, nunca desistiria de seu sonho. Finalmente, a noite da estreia chegou. O teatro estava cheio e a energia era palpável. Ele estava em pé atrás da cortina, esperando o momento certo para entrar em cena. Seu coração batia forte, mas ele estava pronto. Quando as luzes se acenderam e ele deu o primeiro passo no palco, sentiu que todos os desafios enfrentados o haviam preparado para aquele momento. E assim, sob os holofotes, o garoto negro e pobre que sonhava em ser ator estava prestes a realizar o seu sonho. Ele estava prestes a conquistar não apenas o palco, mas também o respeito e admiração de todos ao seu redor. A cortina se abriu e o coração do garoto pulou no peito. As luzes brilhantes ofuscavam seus olhos, mas ele logo se ajustou, focando no que estava à sua frente. O público estava ali, atento, e a sala estava impregnada de uma mistura de expectativa e empolgação. A adrenalina corria em suas veias, e tudo ao seu redor parecia desaparecer. Ele se lembrou das palavras de sua mãe e respirou fundo, sentindo a força delas o envolver. Ele começou a atuar, e a mágica do teatro tomou conta dele. Cada palavra que saía de sua boca parecia dançar no ar. Cada movimento se sentia como uma expressão genuína de seu ser. O papel que ele interpretava não era apenas um personagem, era uma parte dele mesmo. Ele se entregou completamente à performance, deixando que suas emoções transbordassem. Os ensaios intensivos e as noites sem dormir estavam valendo a pena. A conexão que ele sentia com o público era indescritível. Risos ecoaram quando seu personagem fez uma piada e aplausos calorosos o acompanharam em momentos de tensão. Ele se lembrou de todos os sacrifícios e da luta que havia enfrentado para estar ali, e essa lembrança o impulsionou a dar ainda mais de si. À medida que a peça avançava, ele percebeu que não estava apenas atuando, mas inspirando os outros. As expressões no rosto da plateia mostravam que eles estavam se conectando com a história, com as lutas e as alegrias que ele estava retratando. Ele viu pessoas sorrindo, algumas até se emocionando. Era uma experiência transformadora, e naquele momento ele se deu conta de que estava cumprindo seu propósito. Quando a peça chegou ao clímax, ele se lembrou de sua jornada, desde os dias difíceis na lanchonete até o momento em que ele decidiu que não desistiria de seus sonhos. Com cada palavra e ação, ele estava expressando não apenas o personagem,
mas também a própria essência da superação e da esperança. Ele se sentiu em casa, e as luzes brilhantes não pareciam mais ameaçadoras, mas sim acolhedoras. Ao final da apresentação, a cortina se fechou, e o teatro explodiu em aplausos. O som era ensurdecedor, e ele ficou paralisado por um momento, completamente envolto na emoção da vitória. Ele trocou olhares com seus colegas de elenco, que estavam igualmente emocionados. A energia no ar era palpável. A adrenalina ainda pulsava em seu corpo, enquanto ele se curvava para o público, sentindo-se agradecido por cada pessoa ali presente. Após a apresentação, a euforia tomou conta do backstage. Todos estavam se abraçando, celebrando o sucesso da estreia. O garoto sentia como se estivesse flutuando. Aquela noite não era apenas sobre ele, era sobre todos que o apoiaram ao longo do caminho. Ele viu a expressão de orgulho no rosto da sua mãe, que estava na plateia. Os olhos dela brilhavam, e ele soube que ela estava tão emocionada quanto ele. Com o tempo, o garoto começou a receber reconhecimento por seu talento. As pessoas começaram a falar sobre ele na comunidade, e notícias da performance circularam rapidamente. Ele começou a receber convites para participar de outras produções, o que o deixou animado e apreensivo ao mesmo tempo. Ele sabia que essa era uma oportunidade de continuar seu sonho, mas também sabia que a pressão aumentaria. Enquanto navegava por esse novo mundo, ele lembrou-se das dificuldades que havia enfrentado e da determinação que o havia levado até ali. Ele se prometeu que nunca esqueceria suas raízes. Mesmo que sua vida estivesse mudando rapidamente, o apoio de sua família e amigos sempre seria sua base, e ele estava determinado a usar sua plataforma para ajudar os outros que lutavam como ele. Mas mesmo em meio ao sucesso, o medo da falha ainda o acompanhava. Ele sabia que, assim como havia oportunidades surgindo, também haveria desafios à frente. No entanto, ele estava preparado para enfrentá-los de frente. Ele decidiu que, independentemente do que acontecesse, continuaria a lutar por seus sonhos e a inspirar outros a fazerem o mesmo. E assim, enquanto as luzes do palco brilhavam e o aplauso ecoava em seus ouvidos, o garoto que um dia havia sido apenas um sonhador negro e pobre, estava se tornando uma força que inspirava outros a sonhar também. Com o sucesso da sua estreia, o jovem começou a receber uma série de convites para atuar em novas produções. Ele estava animado e nervoso ao mesmo tempo. Cada oportunidade parecia uma porta se abrindo, mas também trazia uma pressão crescente. Ele sabia que agora as expectativas eram altas e o mundo do teatro e do cinema podia ser impiedoso. A primeira grande oportunidade que surgiu foi um papel em uma peça famosa que estava prestes a estrear em um grande teatro. Ele estava empolgado, mas ao mesmo tempo, a sombra da dúvida começou a se infiltrar em sua mente. E se eu não estiver à altura? Ele se lembrava de como tinha lutado para chegar até ali e não queria desapontar ninguém, especialmente sua mãe. Os ensaios começaram e ele se jogou na nova produção com todo o coração. Cada ensaio era uma chance de aprender e crescer, mas ele logo percebeu que a pressão estava afetando seu desempenho. Ele se via comparado a atores mais experientes, e a insegurança crescia a cada dia. Mesmo assim, ele se lembrava das dificuldades que havia superado e decidiu que não iria desistir. Certa noite, após um ensaio particularmente difícil, ele se sentou sozinho em um canto do teatro. As luzes estavam apagadas e a escuridão refletia seu estado de espírito. Sentiu-se desanimado e questionou se realmente pertencia àquele mundo. Enquanto pensava nas dificuldades que tinha enfrentado, sua mente se voltou para sua infância, quando ele sonhava em ser um grande ator. Aquela criança ainda existia dentro dele, cheia de esperança e determinação. Foi nesse momento que um dos atores mais velhos, alguém que ele respeitava muito, se aproximou. O ator viu a frustração em seu rosto e, em um gesto gentil, sentou-se ao seu lado. Eu também passei por isso, ele disse, com um olhar compreensivo. Cada um de nós tem seus próprios desafios. O que importa é como você responde a eles. Essas palavras foram um bálsamo para a alma do jovem. Ele se lembrou de que todos no teatro enfrentavam suas batalhas. Ele começou a entender que o sucesso não vinha apenas de um talento inato, mas da resiliência, da coragem de continuar, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Essa conversa reacendeu sua chama interna, e ele decidiu que não permitiria que o medo o parasse. Durante os dias seguintes, ele trabalhou mais arduamente do que nunca. Ele se entregou aos ensaios, praticando cada linha, cada movimento, como se fosse a última chance que teria. O esforço começou a dar frutos e, gradualmente, ele se sentiu mais confiante. O nervosismo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por um novo senso de propósito. Quando a data da estreia se aproximou, ele se lembrou de tudo que tinha passado para chegar até ali. A pobreza, a luta, a determinação de sua mãe, todos aqueles momentos de insegurança e dúvida, tudo se uniu em uma única motivação.
mostrar ao mundo do que era capaz. Ele queria não apenas atuar, mas também ser um exemplo para outros jovens que se sentiam perdidos, como ele um dia se sentiu. Finalmente, a noite da estreia chegou. A sala estava cheia e a atmosfera era elétrica. Ele se posicionou atrás da cortina, sentindo seu coração bater forte. Ao entrar em cena, ele se lembrou da conversa que teve com o ator mais velho e se concentrou em transmitir a emoção do seu personagem, levando consigo não apenas o peso de suas próprias experiências, mas também a esperança de muitos outros que sonhavam em ser vistos. A peça foi um sucesso estrondoso. O público riu, chorou e aplaudiu. Ao final da apresentação, quando as luzes se apagaram e a cortina se fechou, ele sentiu uma onda de alívio e alegria. O aplauso ressoou em seus ouvidos como uma música, e ele sabia que havia conseguido superar mais um obstáculo em sua jornada. Naquele momento, enquanto se curvava para agradecer ao público, o jovem percebeu que sua trajetória estava apenas começando. Ele havia se levantado das cinzas e estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Com a luz do palco iluminando seu rosto, ele sentiu que sua luta não era apenas por ele, mas por todos aqueles que o apoiaram ao longo do caminho. Ele não apenas se tornara um ator, mas um símbolo de esperança. E sabia que sua história ainda tinha muitos capítulos para serem escritos. Após o sucesso da estreia, o jovem ator estava mais determinado do que nunca. Ele sabia que uma oportunidade como essa não aparecia duas vezes, e estava decidido a aproveitar ao máximo cada chance que surgisse em seu caminho. Sua carreira estava começando a deslanchar, mas o mundo do entretenimento era um lugar volátil e ele precisava estar preparado para os desafios que viriam. Os meses seguintes foram um turbilhão. Ele participou de audições em diversas produções, enfrentando a rejeição com a mesma força que usou para superar seus desafios anteriores. A cada não que recebia, ele se lembrava das lutas de sua infância e da promessa que fez a si mesmo de nunca desistir. Cada audição era uma nova chance de aprender e crescer. Uma das audições que mais o marcou foi para um filme que prometia ser um grande sucesso. Ele estava nervoso, pois sabia que muitos talentos renomados também estavam competindo pelo papel. No entanto, em vez de deixar o medo dominá-lo, ele decidiu usar isso como motivação. Ele se preparou meticulosamente, estudou cada detalhe do personagem e chegou à audição pronto para dar o seu melhor. Quando entrou na sala, sentiu uma onda de confiança. Os diretores estavam lá com expressões sérias e ele se lembrou de todas as pessoas que o apoiaram em sua jornada. Ele começou a atuar, colocando toda a sua emoção na performance. A sala ficou em silêncio e ele podia sentir a tensão no ar. Quando terminou, houve um momento de pausa, seguido por aplausos. Ele saiu da sala com um sorriso no rosto, sentindo que havia realmente deixado uma marca. Alguns dias depois, ele recebeu a notícia de que havia sido escolhido para o papel. A alegria e o alívio foram imensos. Ele estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida, mas sabia que essa seria uma prova ainda maior. Agora, ele tinha que entregar uma performance digna de um filme que poderia mudar sua carreira. As filmagens começaram e, embora estivesse cercado por atores e equipe talentosos, o jovem não deixou que a pressão o desanimasse. Ele se esforçou ainda mais, sempre buscando a perfeição em seu trabalho. A cada dia no set ele aprendia algo novo, não apenas sobre atuação, mas também sobre si mesmo. A sensação de estar vivendo seu sonho era indescritível, mas havia momentos de dúvida que ainda surgiam. Certa noite, depois de um dia cansativo de gravações, ele decidiu dar uma volta para limpar a mente. Enquanto caminhava, pensou sobre como sua vida havia mudado. Ele se lembrou de sua infância, das dificuldades que enfrentou e das pessoas que o apoiaram. Essa reflexão o trouxe de volta ao propósito que o guiava. Ele não estava apenas atuando por si mesmo, mas para todos aqueles que sonhavam em um dia conquistar seus próprios objetivos. Durante as filmagens, o jovem fez amizades com muitos dos colegas de elenco, incluindo alguns atores renomados que admirava. Eles se tornaram um grupo unido, apoiando uns aos outros em momentos de incerteza. Ele percebeu que todos, não importa o quão bem-sucedidos fossem, tinham seus próprios medos e inseguranças. Isso o fez sentir que não estava sozinho na luta. Depois de semanas de filmagens intensas, o projeto foi concluído e ele mal podia esperar para ver o resultado final. O filme foi lançado e rapidamente se tornou um sucesso de bilheteira. As críticas eram positivas e ele ganhou reconhecimento por seu talento. Isso abriu ainda mais portas para ele e as oportunidades começaram a aparecer em um ritmo acelerado. Entretanto, com o sucesso vieram também novos desafios. A pressão aumentou e ele se viu enfrentando a ansiedade e as expectativas do público. Mas em vez de se deixar levar por isso, ele decidiu usar essas experiências como combustível. Ele lembrava de onde veio,
do trabalho duro que colocou para chegar até ali, e sabia que a verdadeira essência da sua jornada era sobre continuar crescendo e aprendendo. A cada novo projeto, o jovem ator se tornava não apenas um artista melhor, mas também uma voz para aqueles que se sentiam perdidos. Ele começou a usar sua plataforma para falar sobre questões importantes, inspirando outras pessoas a acreditarem em si mesmas e a não desistirem de seus sonhos. Ele estava vivendo a vida que sempre sonhou, mas dentro dele ainda havia um desejo profundo de retribuir. Queria garantir que de alguma forma suas experiências pudessem ajudar outras pessoas. No fundo, ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ele havia chegado longe, mas o melhor ainda estava por vir. O jovem ator se sentia como se estivesse em uma montanha russa. O sucesso veio rapidamente, mas com ele surgiram os altos e baixos emocionais que muitas vezes acompanhavam a fama. Ele passou a ser reconhecido nas ruas e a receber convites para eventos, o que era emocionante, mas também desgastante. Enquanto sua carreira estava em ascensão, a vida pessoal começou a sofrer as consequências. A pressão da fama e a expectativa constante tornaram-se um fardo. Ele lutava para equilibrar sua vida profissional e pessoal. As horas longas no set e os compromissos de mídia deixavam pouco tempo para amigos e família. Ele se lembrava de sua infância, quando a simplicidade da vida o deixava feliz, e desejava recuperar um pouco desse tempo. Mas quanto mais longe ele ia, mais difícil era voltar. Em uma dessas noites exaustivas, enquanto se preparava para mais um evento de gala, ele teve uma epifania, olhou para o espelho e viu mais do que um rosto famoso. Viu um jovem que havia sonhado em mudar a sua realidade. Ele se lembrou de todos os momentos difíceis que enfrentou, da sua família que ainda lutava e do que realmente importava para ele. A fama era boa, mas não era o que o definia. Ele decidiu que precisava redefinir sua jornada. A primeira coisa que ele fez foi dar mais atenção à sua família. Ele começou a reservar um tempo em sua agenda lotada para visitar seus pais e irmãos. Essas visitas não eram apenas para vê-los, mas também para ouvir suas histórias e desafio. Ele percebeu que, mesmo com todo o seu sucesso, sua família ainda passava por dificuldades e ele queria ajudá-los de qualquer maneira que pudesse. Durante uma dessas visitas, seu pai o abraçou e disse: "Estou tão orgulhoso de você, mas nunca esqueça de onde você veio." Essas palavras ressoaram profundamente dentro dele. Ele sabia que não poderia esquecer suas raízes e que precisava usar sua voz e seu sucesso para fazer a diferença na vida das pessoas que enfrentavam as mesmas dificuldades que ele um dia enfrentou. Ele decidiu que era hora de começar um projeto que realmente o conectasse às suas raízes. Juntamente com alguns amigos do setor, ele criou uma fundação dedicada a ajudar jovens em situação de vulnerabilidade, fornecendo recursos para educação e treinamento em artes. O objetivo era dar a esses jovens as oportunidades que ele mesmo não teve no passado. A fundação rapidamente ganhou apoio e, em pouco tempo, ele se viu organizando eventos beneficentes. Esses eventos não eram apenas sobre arrecadar dinheiro, mas também sobre inspirar a próxima geração. Ele falava em escolas e centros comunitários, compartilhando sua história e incentivando os jovens a sonhar grande, a acreditar em si mesmos e a nunca desistirem. Não importa quão difícil a vida possa parecer. A fundação tornou-se uma parte importante de sua vida, e ele se sentia realizado ao ver o impacto que estava fazendo. Os jovens que conhecia eram cheios de esperança e determinação, e ele se sentia feliz em poder guiá-los. A conexão com eles o ajudou a encontrar um novo propósito, um sentido mais profundo para sua fama. No entanto, a fama ainda tinha seus desafios. Enquanto se dedicava à sua fundação, ele também continuava a receber papéis em filmes e a participar de projetos que o desafiavam artisticamente. Às vezes, ele se sentia dividido entre suas duas paixões, atuar e ajudar os outros, mas, com o tempo, ele percebeu que poderia unir as duas coisas. Ele começou a escolher projetos que falassem sobre a luta e a superação, filmes que retratassem a vida de pessoas que enfrentavam adversidades, como ele mesmo havia feito. Ao fazer isso, ele não apenas se conectou mais profundamente com seu trabalho, mas também usou sua plataforma para dar visibilidade a histórias que precisavam ser contadas. As coisas estavam melhorando. Ele começou a sentir que estava fazendo a diferença na vida das pessoas, e isso trouxe um novo brilho à sua carreira. Em cada novo papel, ele não apenas atuava, mas também inspirava, e isso motivava ainda mais a continuar sua missão. Enquanto olhava para o futuro, o jovem ator sabia que sua jornada ainda estava longe de terminar. Ele tinha uma voz agora, e ele estava determinado a usá-la para continuar fazendo a diferença.
tanto no mundo da atuação quanto na vida de jovens que ainda lutavam para encontrar seu lugar no mundo. Com cada projeto, ele estava se aproximando de um novo nível de realização, o que não se resumia apenas ao sucesso, mas também ao impacto que poderia ter na vida dos outros. A vida estava em uma nova fase, e o jovem ator se sentia mais conectado com seu propósito. No entanto, logo ele descobriria que a vida tem uma maneira única de testar nossa determinação. Um dia, enquanto trabalhava em um filme que falava sobre a luta por justiça social, ele recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era sua mãe. A voz dela estava trêmula e cheia de preocupação. Ela explicou que a ação financeira da família havia piorado e que seu pai estava enfrentando problemas de saúde. O ator sentiu seu coração apertar. Ele havia tentado ajudar financeiramente, mas as despesas médicas eram avassaladoras. O peso da responsabilidade começou a pesar novamente em seus ombros. Era a primeira vez que a fama e o sucesso não pareciam suficientes para resolver os problemas de sua família. Depois de um dia difícil no set, ele decidiu que precisava ir para casa e estar com a família. Ao chegar, a casa estava tranquila, mas a preocupação estava visível nos rostos de seus irmãos. Eles estavam todos ansiosos, enfrentando a realidade de uma situação que parecia não ter fim. Seu pai, que sempre foi forte e protetor, estava agora vulnerável, lutando contra a doença que não mostrava sinais de melhoria. Ele se lembrou de sua infância, das noites em que seu pai contava histórias e o encorajava a seguir seus sonhos. Agora, ele sentia que tinha que ser a rocha que sua família precisava. Durante os dias seguintes, ele dividiu seu tempo entre as filmagens e a casa da família, tentando ser um pilar de força. Enquanto isso, a pressão sobre ele aumentava. A produção do filme estava em pleno andamento e ele tinha um compromisso com a equipe, mas em sua mente, sua prioridade era a família. Ele se viu em uma encruzilhada, seguir com sua carreira ou voltar para casa e ajudar sua família a enfrentar essa batalha. Uma noite, enquanto estava em casa, ele teve uma conversa sincera com seu pai. Em um momento de vulnerabilidade, seu pai olhou em seus olhos e disse: "Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você já fez tanto por nós. O que importa é que você continue a brilhar." Essas palavras cortaram o silêncio pesado que havia se instalado na sala. O jovem ator percebeu que sua família queria que ele continuasse sua jornada, mas ele também sabia que não podia ficar parado enquanto eles precisavam dele. Decidido a ajudar, ele começou a usar sua plataforma de fama para arrecadar fundos para o tratamento de seu pai. Ele organizou eventos beneficentes, arrecadando não apenas dinheiro, mas também conscientização sobre as dificuldades que muitas famílias enfrentam com despesas médicas. O apoio da comunidade foi esmagador. As pessoas se juntaram a ele em sua causa. Através de suas redes sociais, ele compartilhou sua história e incentivou outros a se unirem à luta. Ele fez parcerias com organizações que ajudavam famílias em situações similares, sempre lembrando a todos que ninguém deveria enfrentar isso sozinho. A resposta foi impressionante, e a solidariedade que ele encontrou em seu público renovou sua esperança. O processo não foi fácil. Cada dia trazia novos desafios e incertezas. No entanto, ele se recusava a desistir. Ele continuou atuando, mesmo que a dor da situação da sua família estivesse sempre presente. O trabalho no set tornou-se uma válvula de escape, permitindo que ele se concentrasse em algo além de suas preocupações. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Os tratamentos começaram a surtir efeito, e seu pai começou a se sentir um pouco melhor. Ver seu pai lutando contra a doença era um lembrete constante do quão importante era valorizar cada momento junto. Ele sabia que a jornada de sua família ainda estava longe de terminar, mas a força que encontraram juntos deu a todos um novo ânimo. O jovem ator estava se tornando uma figura importante não apenas nas telas, mas também fora dela. Sua fundação ganhou destaque e ele começou a falar publicamente sobre os desafios da saúde e da assistência médica. Cada vez que ele compartilhava sua história, mais pessoas se sentiam motivadas a se envolver, a se apoiar mutuamente. Essa experiência desafiadora não apenas reforçou o amor que ele sentia pela sua família, mas também o fez perceber que a verdadeira força vem de enfrentar adversidades com o coração aberto. Ele estava se transformando em uma pessoa que não apenas sonhava, mas também realizava, usando sua voz para ajudar os outros a superarem seus próprios desafios. Conforme ele continuava sua jornada no cinema, o jovem ator se sentia mais preparado do que nunca. Ele havia aprendido que, mesmo em meio à fama, era possível encontrar significado e propósito nas dificuldades. E, embora os desafios da vida nunca desaparecessem totalmente, ele estava determinado a enfrentar cada um deles com coragem e compaixão. O
O jovem ator estava se destacando no cenário de Hollywood e sua fundação estava crescendo em visibilidade. Sua jornada não apenas impactou sua vida, mas também ajudou muitos outros a encontrar esperança em momentos difíceis. No entanto, ele sabia que cada passo em direção ao sucesso trazia novos desafios. Durante o evento de gala, onde arrecadou fundos para sua causa, ele teve a oportunidade de conhecer grandes nomes da indústria. As luzes brilhantes, os sorrisos e o glamour da noite pareciam um mundo à parte da realidade que ele havia vivido, mas ele nunca deixou que a fama subisse à sua cabeça. Em vez disso, ele a usou como uma plataforma para continuar a lutar por aqueles que ainda enfrentavam as batalhas que ele conhecia também. Em uma mesa, ele encontrou um diretor famoso que estava impressionado com seu trabalho e sua paixão. Você tem uma presença única, disse o diretor, olhando nos olhos dele. A forma como você conecta sua vida à sua arte é inspiradora. Temos que trabalhar juntos. O jovem ator sentiu um frio na barriga. Essa era a chance que ele sempre sonhou. Mas ao mesmo tempo, a pressão para corresponder às expectativas crescia. Com seu coração acelerado, ele aceitou a proposta e começou a trabalhar em um novo filme. A história era sobre a luta de um jovem em situações de adversidade, e o papel estava diretamente alinhado com sua própria trajetória. Era a oportunidade perfeita para ele contar sua própria história de superação, mas também era um desafio imenso. Ele precisava se aprofundar nas emoções, reviver suas memórias e, muitas vezes, enfrentar seus demônios internos. As filmagens foram intensas e exigiram muito dele. Ele passava horas ensaiando, mergulhando profundamente nas emoções de seu personagem. Era um processo catártico, mas também doloroso. Ele frequentemente se via refletindo sobre suas próprias experiências enquanto interpretava cenas difíceis. A dor e a luta que seu personagem enfrentava ressoavam com sua vida e isso o motivava a dar o seu melhor. Nos momentos de descanso, ele se lembrava de sua família e das dificuldades que enfrentaram juntos. A visão de seu pai se recuperando lentamente lhe dava força. Ele sabia que, assim como seu personagem, havia superado muitas adversidades. E agora era sua vez de contar essa história ao mundo. Quando o filme foi lançado, a reação do público foi avassaladora. As pessoas se identificavam profundamente com a história e muitos vinham até ele após as exibições para compartilhar como a narrativa havia tocado suas vidas. Essa conexão o emocionava, pois ele sabia que estava fazendo uma diferença real. A forma como ele abordava a luta e a esperança fazia com que as pessoas se sentissem vistas e ouvidas. Um dia, após uma exibição especial, ele foi abordado por uma jovem mulher. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Eu passei por algo semelhante. Sua história me deu esperança. Se você conseguiu, eu também posso." Esse momento se tornou um dos mais significativos de sua carreira. Ele percebeu que o poder do cinema e além do entretenimento era uma ferramenta de transformação e cura. Mas com o sucesso veio a pressão. O jovem ator começou a sentir o peso das expectativas. Ele tinha que se manter relevante, não apenas como artista, mas também como ativista. A cada projeto novo, ele se perguntava se conseguiria capturar a autenticidade de sua jornada. A luta interna entre ser ele mesmo e o que o mundo esperava dele se intensificou. A fama trouxe consigo uma nova batalha, o medo de falhar, o medo de desapontar aqueles que o admiravam e aqueles que se inspiravam em sua história. Em noites silenciosas, ele refletia sobre como as coisas mudaram. Ele pensava em como um garoto negro e pobre sonhou em se tornar um ator, e agora estava em um lugar que muitos só podiam imaginar. Em uma conversa franca com sua equipe, ele compartilhou suas inseguranças. "Eu não quero ser apenas um rosto bonito na tela", disse ele. "Quero que minha vida signifique algo. Quero que minha voz faça a diferença." Seu agente olhou para ele com compreensão e disse: "Você já está fazendo a diferença. Continue sendo autêntico e o resto seguirá." Determinando a voltar às suas raízes, o jovem ator decidiu usar sua plataforma para amplificar vozes que não eram ouvidas. Ele começou a falar em escolas, reunindo jovens e encorajando-os a perseguir seus sonhos. Independentemente das adversidades, ele se tornava um mentor, alguém que não apenas compartilha sua história, mas que também dá esperança e orientação para aqueles que ainda estavam lutando. Enquanto sua carreira se expandia, ele percebeu que sua missão era maior do que ele mesmo. A conexão que ele estava criando com as pessoas não se limitava à sua atuação, mas se estendia a um desejo genuíno de ver outros prosperarem. Ele estava aprendendo que a verdadeira grandeza não está apenas no sucesso pessoal, mas também em como você levanta os outros ao seu redor. As luzes de Hollywood ainda brilhavam intensamente, mas para ele, o verdadeiro brilho vinha de seu impacto na vida das pessoas. Essa jornada não era apenas sobre ele,
mas sobre todos que sonham e lutam todos os dias. E o caminho para o reconhecimento verdadeiro estava prestes a se revelar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. A vida de nosso protagonista parecia ter encontrado um novo ritmo. Após conquistar seu espaço no mundo da atuação, ele estava prestes a viver um dos maiores desafios de sua carreira. Recebeu um convite para participar de um filme que contava a história de um personagem que passou por dificuldades emocionais profundas. Esse papel exigiria dele não apenas habilidades de atuação, mas também uma entrega emocional que o faria revisitar memórias de sua infância e a dor que sua família enfrentou. Os dias que antecederam o início das filmagens foram repletos de ansiedade. Ele se sentava em seu pequeno apartamento, cercado por papéis do roteiro, enquanto tentava entender a complexidade de seu novo personagem. Durante as leituras, as palavras pareciam gritar em sua mente, lembrando das lutas que ele mesmo havia enfrentado. O peso da responsabilidade aumentava. Como ele poderia transmitir a verdadeira essência da dor e da superação, se ele mesmo ainda se lembrava da sua infância cheia de desafio? Ao longo de sua preparação, ele buscou inspiração em pessoas próximas a ele. Lembrou-se das conversas com sua mãe, que sempre falava sobre a importância de transformar a dor em algo belo. Ela costumava dizer, a dor é temporária, mas o que você faz com ela pode durar para sempre. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto ele tentava se conectar com o personagem. A pressão aumentava quando ele viu que o diretor, conhecido por suas exigências rigorosas, tinha uma visão muito clara do que queria. Na primeira semana de filmagens, a equipe estava animada, mas ele não conseguia escapar do sentimento de insegurança. Os colegas de elenco eram experientes e renomados, e ele se sentia como um intruso nesse mundo glamouroso. Em uma das primeiras cenas, seu personagem tinha que confrontar um trauma do passado. Ao se preparar para a cena, a ansiedade tomou conta. Ele respirou fundo e fechou os olhos, permitindo que as memórias da sua própria infância retornassem. Mas, ao abrir os olhos, ele viu a câmera apontada para ele, e todo o medo e insegurança o dominaram. A gravação não saiu como ele esperava. Ele se sentiu incapaz de transmitir a emoção necessária, e o diretor pediu para refazer a cena. O coração dele afundou. A frustração foi avassaladora, e ele começou a questionar se estava realmente preparado para o desafio que tinha à frente. Após um dia de filmagens, ele se isolou em seu camarim e deixou as lágrimas escorrer. Sentia-se derrotado, como se tudo o que havia conquistado estivesse prestes a desmoronar. No entanto, em um momento de reflexão, lembrou-se da sua jornada até ali. Ele pensou nas dificuldades que sua família enfrentou, nas vezes em que sua mãe trabalhou incansavelmente para garantir que ele tivesse o que comer. Pensou em como sua luta tinha moldado quem ele era. Com esse pensamento, a determinação cresceu dentro dele. Ele não podia desistir agora. Essa era a chance de mostrar ao mundo que suas experiências o tornaram mais forte. No dia seguinte, ele chegou ao set de filmagens decidido a se superar. Ele conversou com o diretor sobre o que estava sentindo e pediu uma nova abordagem. Com o apoio da equipe, ele começou a trabalhar em cada cena como se sua vida dependesse disso. A cada novo take, ele incorporava suas emoções, permitindo que a dor e a esperança fluíssem em suas interpretações. Após semanas de trabalho árduo, o dia da gravação final chegou. Ele sabia que a cena que havia sido tão desafiadora inicialmente, agora era uma oportunidade para mostrar sua verdadeira capacidade. Ele respirou fundo e entrou no set, determinado a fazer justiça ao seu personagem. E ao final da gravação, ao ouvir o corta, ele sentiu que havia deixado uma parte de sua alma na tela. Esse momento se tornaria um divisor de águas em sua carreira, mas a verdadeira vitória estava em sua capacidade de superar o medo e a dúvida. Ao final das filmagens, ele sabia que tinha feito algo importante, não apenas para sua carreira, mas para todas as pessoas que já enfrentaram dificuldades. A luta para se encontrar no mundo da atuação havia moldado não apenas seu trabalho, mas também a maneira como ele via a vida. Com esse novo ânimo, ele estava prestes a descobrir que a jornada de superação ainda reservava surpresas e desafios pela frente. Ele não sabia, mas a próxima etapa de sua vida seria ainda mais impactante do que ele poderia imaginar. Após semanas de intensa dedicação e emoção, o filme finalmente foi lançado. O público e a crítica estavam ansiosos para ver a atuação de nosso protagonista, especialmente após as promessas feitas pela equipe de produção. O dia da estreia chegou, e ele sentiu uma mistura de nervosismo e excitação enquanto se preparava para o evento. A sala de cinema estava cheia, e ele podia sentir a tensão no ar. Havia um brilho nos olhos de todos, e ele sabia que sua performance estava prestes a ser exposta ao mundo. Ao longo do filme, ele assistiu a cada cena com a respiração presa,
preocupado se havia conseguido transmitir toda a profundidade do seu personagem. Quando a cena final chegou e o público aplaudiu, um misto de alívio e felicidade tomou conta dele. Ele não apenas havia enfrentado seus medos, mas havia conseguido tocar o coração de todos na sala. Ao sair do cinema, os elogios começaram a chegar. As redes sociais estavam cheias de comentários sobre sua performance, e críticos renomados destacavam sua atuação como uma das melhores do ano. Essa reação do público era uma validação de todos os esforços que ele havia feito. Ele estava radiante, mas sabia que isso não era apenas sobre ele. Em cada aplauso, ele sentia que também estava sendo reconhecida a luta de sua família e das pessoas que enfrentaram dificuldades semelhantes. Em uma entrevista, ele compartilhou sua jornada e a importância de dar voz aos que ainda estão lutando. Ele queria que todos soubessem que é possível superar as adversidades. Com a repercussão do filme, novas oportunidades começaram a surgir. Agentes e produtores se interessaram por seu trabalho, e ele logo se viu sendo chamado para audições e reuniões. Um novo papel, um projeto ambicioso que falava sobre a luta pelos direitos civis, estava em discussão. Era uma chance de não apenas atuar, mas também de contar uma história importante e inspiradora. Ele estava animado, mas ao mesmo tempo sentia a pressão crescente. Como ele poderia corresponder a essas novas expectativas? Durante o processo de audição, ele se deparou com um papel que era mais do que apenas uma personagem. Era um líder, alguém que lutava por justiça e igualdade. Enquanto ensaiava suas falas, ele não podia deixar de pensar em sua própria vida e nas pessoas que lutaram ao seu redor. Ele decidiu que daria tudo de si. Usaria sua voz e suas experiências para trazer autenticidade à história. O dia da audição chegou, e ele entrou na sala, repleto de determinação. Cada palavra que saía de sua boca carregava a emoção de sua própria jornada. Ao ver os olhares atentos dos diretores e produtores, ele se sentiu mais confiante do que nunca. Essa era sua chance de mostrar que seu passado não o definiu, mas o fortaleceu. Ao final da audição, um silêncio pairou no ar. Ele sabia que tinha dado tudo de si, mas o resultado ainda era incerto. Alguns dias depois, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, o telefone tocou. Era o agente dele, e o coração disparou. Quando a notícia finalmente chegou, ele não conseguiu conter as lágrimas. Ele havia sido escolhido para o papel principal no novo filme. Essa conquista não era apenas sobre ele. Era uma vitória para todos que o apoiaram e acreditaram em sua jornada. Ele sabia que estava prestes a embarcar em uma nova fase da sua carreira, uma que poderia abrir portas ainda maiores. Com essa nova oportunidade, ele estava mais determinado do que nunca a se dedicar. Ele queria usar seu sucesso não apenas para brilhar, mas para fazer a diferença. Em uma entrevista, ele declarou: "O sucesso não é apenas sobre o que você alcança, mas sobre como você pode impactar a vida dos outros." Ele sabia que essa nova fase seria repleta de desafios, mas estava pronto para enfrentá-los de cabeça erguida. Enquanto ele se preparava para essa nova jornada, a realidade de sua infância ainda ecoava em sua mente. Ele nunca esqueceria de onde veio, e isso motivava a lutar ainda mais pelos seus sonhos. O reconhecimento que estava recebendo era apenas o começo. A vida estava prestes a se transformar, mas ele estava pronto para aproveitar cada momento e se tornar um exemplo para todos que o seguiam. A próxima etapa estava à vista, e ele não poderia estar mais animado com o que o futuro lhe reservava. A notícia de seu novo papel principal rapidamente se espalhou por Hollywood, e todos queriam saber mais sobre a incrível jornada por trás daquele ator. Mas enquanto a fama crescia, ele permanecia o mesmo homem humilde que nunca se esquecia de onde veio. No fundo, ele sabia que seu sucesso não era só uma questão de talento. Era sobre perseverança, sobre não desistir mesmo quando parecia impossível. Ele começou a dar entrevistas, falar em eventos e principalmente usar sua plataforma para inspirar outras pessoas. Suas palavras eram sempre carregadas de emoção, especialmente quando ele lembrava das dificuldades de sua infância. A cada história contada, ele tocava o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo. "Eu nunca fui o mais talentoso, o mais bonito ou o mais rico", ele dizia, "mas sempre fui o mais determinado." Foi numa dessas entrevistas, com milhões de espectadores ao vivo, que ele finalmente decidiu compartilhar a verdade sobre sua infância. As câmeras focaram nele, e a sala ficou em silêncio enquanto ele olhava diretamente para a câmera. "Quando eu era criança", ele começou, com a voz embargada, "muitos diziam que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Minha família lutava todos os dias para sobreviver. Havia dias em que não tínhamos o que comer. Minha mãe fazia o impossível para colocar comida na mesa, e meu pai trabalhava sem parar para tentar pagar as contas. Mas mesmo assim, as portas pareciam se fechar para nós.
Cresci em um ambiente onde as oportunidades eram raras e as expectativas para alguém como eu eram ainda menores. Ele fez uma pausa, os olhos marejados, enquanto o público absorvia cada palavra, mas eu nunca parei de sonhar. Sonhei alto, mesmo quando todos ao meu redor diziam que eu não conseguiria. Diziam que eu era apenas mais um garoto negro e pobre, sem futuro, mas com fé, trabalho duro e o apoio da minha família, eu consegui. A sala inteira estava em silêncio absoluto. Todos estavam presos à história dele, esperando pelo próximo momento. Eu quero que todos que estão assistindo agora saibam. Não importa de onde você veio, nem o que as pessoas dizem que você pode ou não pode fazer. O que importa é o quanto você está disposto a lutar pelos seus sonhos. E se você se esforçar o bastante, pode ir muito além do que imagina. E então, com um sorriso humilde, ele completou. Meu nome é Denzel Washington, e eu sou prova viva de que com fé e determinação, o impossível pode se tornar realidade. O impacto dessas palavras foi imediato. As redes sociais explodiram com mensagens de emoção, agradecimento e inspiração. Pessoas do mundo todo, de diferentes idades, se viram refletidas na história de Denzel. Ele não era apenas uma estrela de Hollywood, ele era um símbolo de superação, de esperança, de que mesmo quando tudo parece perdido, é possível alcançar o sucesso. Denzel Washington havia se tornado muito mais do que um ator famoso. Ele era uma voz para aqueles que nunca tiveram uma chance. Um exemplo de que sonhos podem se tornar realidade, não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias. E assim, a história daquele garoto que um dia sonhou ser grande e superou todas as expectativas chegou ao fim, mas sua mensagem continuou ecoando nos corações de todos que a ouviram. O que você achou da história de sucesso de Denzel Washington? Aprendeu algo com ele? Escreva nos comentários e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. E se você está vendo essa história no Facebook, por favor, curta e siga nossa página. Um grande abraço e até a próxima história surpreendente.